de Angola. Sim. Qual é a explicação? Naquela noite eu fui orar. Eu não aceitei que aquele sinal passasse em vão. Eu não aceitei que aquilo, porque eu sabia que Deus fala através dos sinais. Todos os sinais que vão aparecendo no céu é uma linguagem, é uma manifestação, alguma coisa vai acontecer, é uma advertência de Deus. Lembra-te, vou te falar uma coisa. Pergunta só você que é investigador da ciência ou das guerras. Controla só. Toda vez que houve a terceira guerra, houve um eclipse. Aliás, toda vez que houve uma guerra mundial, houve um eclipse antes da guerra mundial. Na primeira guerra apareceu um eclipse solar, na segunda apareceu, vai haver a terceira guerra daqui a pouco, vai haver um eclipse lá na Ásia, solar total e absoluto, sim, mas os povos não sabem nada. Presta bem atenção, quando morreu Savimbi, você que é estrangeiro, Savimbi foi um homem que fez guerra em Angola com o regime do MPLA. Ele morreu em 2002. Em 2001 houve um eclipse solar em Angola. Sabe por quê? Aquele eclipse que apareceu em 2001 estava a anunciar a morte de um grande guerreiro, de um homem que fez estremecer a nação. E isso aconteceu. Mas estou a te falar não das coisas que aconteceram na política e nas guerras. Estou a te falar do eclipse que houve, aliás, do arco-íris que apareceu no sol. Não é uma visão, isso foi literário. E o Senhor me revelou naquela noite e me disse: o eclipse que apareceu no solo significa, então o arco-íris no solo significa que vai haver um grande avivamento na dimensão do sol. Mas antes desse grande avivamento vão haver grandes catástrofes. Já começaram as catástrofes. 2014 me foi dito isso. Angola está a ser abatida por uma crise sem precedência. É uma das catástrofes. Angola está a ser abatida por uma crise de seca. Angola está... Ai, sim, mas não é somente Angola. Na verdade, eu vou te falar a verdade. Angola é o epicentro desse grande avivamento. A Angola é o quartel-general desse grande avivamento. Mas as crises, as catástrofes é na dimensão mundial, porque é na dimensão do sol. Quando José teve sonho e disse que as 11 estrelas, a lua e o sol se prostravam diante dele, estava mostrando a linguagem espiritual nas constelações. Sim, as 11 estrelas representavam os seus irmãos, a lua, a sua mãe, e o sol, o seu pai. Mas Jacó representa Deus, não que Deus se prostraria diante glória a Jesus Cristo de Davi, aliás de Jacó, não. Jesus Cristo é o sol da justiça, a lua representa a igreja e as estrelas são os membros, filhos de Deus. Ouviste? Filhos, igreja, Jesus. Presta bem atenção, existe guerra nessas constelações, existem poderes das trevas atuando nas estrelas, existem poderes das trevas atuando na lua, existem poderes das trevas a comando de Satanás, o príncipe desse mundo, atuando no sol. Por isso, os homens de Deus terão que orar até alcançarem a dimensão do sol, e assim o sol da justiça brilharia. Mas, infelizmente, muitos ministros e pregadores e não sei outros nunca nem chegaram nas estrelas. Morreram na terra lutando com os espíritos imundos da terra. Precisamos sair da terra para ir lutar com os príncipes das trevas. Precisamos sair dos príncipes das terras, que é nas estrelas, para ir na lua lutar com as potestades. Precisamos sair, aleluia, da lua e irmos lutar com os principados, com os satanistas e com Satanás. Porque os principados e os satanistas é o exército de Satanás e eles atuam no sol, impedindo, aleluia, o brilho do sol. Fizeram uma cobertura nos céus para que não haja chuva. Mas nesta dispensação, a dispensação da festa dos tabernáculos, a dispensação do Espírito Santo, vai chover uma grande chuva, um grande avivamento a partir do ano 2029 em diante. Sim, porque em 2029 terminará, glória a Jesus Cristo, a guerra para trazer o avivamento. Em cada 2000 anos sempre aconteceu uma coisa na terra. De 2 em 2000 anos Deus se manifesta na terra. 2000 anos depois de Moisés manifestou-se Jesus. 2000 anos depois de Jesus vai se manifestar o avivamento que eu estou a te falar. Mas assim como Moisés, glória a Deus, atrasou 30 anos, esse avivamento também vai atrasar 30 anos, porque já deveria se manifestar no ano 2000, mas só vai se manifestar nos anos 2029 em diante, e 30. E agora, 30 anos, é um atraso, houve atraso, sim.
Houve atraso, o sol já devia brilhar no ano 2000, porque completamos 12.000 anos. Cada 12.000 anos uma dispensação. Mas houve um atraso porque os poderes das trevas fizeram atrasar isso como atrasaram a saída dos filhos de Israel durante 30 anos. Mas depois disso, vai chover, mas antes vai haver catástrofe. Sabe o que é catástrofe? Calamidades, quer ecológicos, sociais, econômicos, naturais, políticos. Por isso, no meio desse intervalo, vai haver a Terceira Guerra Mundial. Vai arrebentar lá na China e no Japão. O Japão e a China vão entrar em guerra. A Rússia e os americanos vão entrar em guerra. Sim, a União Europeia com a Rússia entrarão em guerra. Mas a guerra vai se dar lá na Ásia. Mas eu vi o Japão derrotou a China. Eu vi os americanos derrotaram os russos. Ou então os russos pediram paz. Eu vi os americanos continuaram no poder, continuaram a dominar o mundo. E os americanos vão dar lugar ao anticristo. Os americanos estão a preparar a vinda do anticristo. Sim, daqui a pouco vai se manifestar, mas antes tem que haver um grande avivamento. E o avivamento será de 20 anos. 20 anos de grande mover de Deus. Ao mesmo tempo que Isaac orou para que seus 2 filhos nascessem. Ao mesmo tempo que Jacó orou para que voltasse na terra da promessa. Trabalhando como escravo durante 14 anos e 6 anos trabalhando pelas ovelhas. 20 anos na terra do seu sogro. Sim, ao mesmo tempo que Sansão dominou Israel. 20 anos, ao mesmo tempo que Salomão construiu quer a sua casa como a casa de Deus. 13 na sua, 7 na casa. 20 anos. 20 anos depois vai começar a grande tribulação, ou então o anticristo. Ouviste? Depois disso virá o fim, mas um grande avivamento. O que é isso, avivamento? É a manifestação do Espírito Santo na terra, como aconteceu no dia do Egito, como aconteceu no dia do Pentecoste. Os céus estarão abertos e o mover de Deus será tão grande. E vai se cumprir aquela palavra que Jesus disse: daqui em diante vocês vereis os céus abertos e os anjos dos céus a descerem e a subirem sobre a cabeça do Filho do Homem. Sim, tem que haver céus abertos para que os anjos descem e subam. Enquanto os céus estiverem fechados, há dificuldade dos anjos se moverem do céu para a terra. Vocês não sabiam disso, mas quando os céus se abrem, e só se abrem os céus através de uma guerra espiritual, através da derrota de Satanás, através da expulsão dos príncipes das trevas, os céus se abrirão e assim, glória a Deus, as almas poderão ser resgatadas do mundo, do pecado. E você vai ver, as pessoas vão levar a sério o evangelho. Hoje não está fácil. Você vai ver que conversão naquele momento será fácil. Sim, mas não vai demorar. 20 anos depois, essa chuva foi predita por Joel e outros profetas. Sim, Jesus Cristo falou esse dia, e Ele virá e restaurará todas as coisas. Sim, Jesus Cristo falou esses dias, mas estamos à espera e vamos continuar a guerra, e os céus vão se abrir, e o avivamento está a vir aí. Mas antes do avivamento, grandes catástrofes, guerras, violência na terra, fome, pestilências, secas, misérias, enfermidades, conflitos. Sim, grandes catástrofes. Eu vi, glória a Deus, nessas catástrofes. Houve inundações na terra, houve tsunamis, terremotos. Eu vi a queda de aviões de grande porte, milhares e milhares morriam. Eu vi a Terceira Guerra, eu vi, aleluia, os poderes mundiais a se prepararem para esta guerra. Isso tudo são as catástrofes que vão preceder o grande avivamento. Lembra-te que a última praga que abateu o Egito e a morte dos primogênitos, a última praga nessas catástrofes será a guerra mundial. Depois da guerra mundial vai brilhar o sol da justiça e as nações serão impactadas, e a doutrina dos demônios e os espíritos enganadores não terão poder para manipular a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor vai se levantar na terra para marchar como foi a igreja primitiva. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e ninguém poderá parar esses homens. E vamos marchar até nos confins da terra para que se cumpra aquela palavra que o Senhor disse. E este evangelho do reino será